Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Espero que se encontrem bem, na companhia do Senhor, na companhia do nosso bom Deus. Espero que tenham tido uma boa noite e vamos então continuar a estudar o livro de Daniel. O livro de Daniel, com 12 capítulos, e estamos nós a estudar o capítulo 3. O capítulo 3, onde o rei Nabucodonosor faz uma imagem toda em ouro à semelhança do sonho que cerca de 9 anos atrás ele tinha tido para enfatizar o poderio, o poder que ele tinha e do seu império. Nabucodonosor faz então esta estátua de ouro, pede a todos que se reverenciem à estátua, que lhe prestem homenagem e que cada vez que a sua orquestra de instrumentos musicais toque, todos os povos se inclinem e adorem esta imagem que ele tinha feito. No entanto, houveram 3 jovens que não se inclinaram perante esta estátua. Estes 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstraram que o amor deles pelo seu Deus era maior do que o amor pelas posses que eles podiam ter no reino de Nabucodonosor. Reparem que há uns vídeos atrás, há uns tempos atrás, nós estudámos a lei dos mandamentos. Recordam-se dessas leis? Podemos voltar uns vídeos atrás, quando estudámos os mandamentos da lei de Deus, e um dos mandamentos da lei de Deus dizia exatamente que não farias escultura ou imagem para ti sobre o que quer que fosse, nem te prostrarias a ela. Vamos recordar o que diz no livro de Êxodo. Vamos então ver. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 até ao 6, diz o seguinte: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e usam de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois bem, qual era então o mandamento que estava aqui a pedir para ser quebrado por estes jovens hebreus? Exatamente o segundo mandamento em que Deus proíbe a adoração de ídolos, de imagens, de estátuas, e também que nos prostremos a elas ou que lhe peçamos qualquer tipo de favor ou intervenção. E estes jovens foram fiéis, e foram fiéis porque eles se recusaram a adorar esta estátua. E vamos ver então, no livro de Daniel, no capítulo 3, vamos então ler como é que foi, o que é que eles disseram ao rei para defender a sua posição. Ontem ficámos então no versículo 12 do capítulo 3 de Daniel. E hoje iremos continuar então no capítulo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o aparecimento de Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram imediatamente trazidos os mesmos ao rei. E Nabucodonosor deu-lhes então mais uma oportunidade e perguntou-lhes: É verdade que vós vos recusastes a fazer culto aos meus deuses e a adorar a estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cumamusa e de toda a espécie de instrumentos de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Pois se não o fizerdes, sereis precipitados
de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos da minha mão? Cedraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a este respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e o mesmo rei e o mesmo ao rei da tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibais, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, que nós não adoremos a estátua de ouro que erigistes. Então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Cedraque, Mesaque e Abednego. Os traços do rei alteraram-se a ele, a voz, e levou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha, imaginem, 7 vezes mais do que o costume. E depois deu ordem aos soldados mais vigorosos das suas tropas para os amarrarem e jogá-los na fornalha. E estes homens foram então, por ordem urgente do rei, sobreaquecer a fornalha e jogaram lá Cedraque, Mesaque e Abednego. Mas a fornalha estava tão quente que eles foram mortos pelas chamas no momento em que tentaram atirar os 3 atiraram os 3 jovens amarrados para dentro da fornalha. Muito bem, então temos aqui uns jovens hebreus que se recusaram a obedecer à lei do homem, do rei Nabucodonosor, porque ia contra a lei de Deus, a lei da adoração de imagens, a lei da adoração de outros deuses que não o próprio Deus, com uma confiança que o mesmo Deus que eles serviam os poderia livrar. No entanto, não os livrou e eles acabaram por ser atirados na fornalha ardente. Mas eles também disseram que se for da sua vontade, ele os livrará. Se não for, ele não os livrará. Assim seja feita a vontade de Deus. De qualquer forma, eles foram com fé e confiança atirados nesta fornalha ardente. E será que eles foram queimados? Será que nós temos a mesma confiança e a mesma fé que estes jovens hebreus tiveram, para que quando pedimos alguma coisa a Deus, digamos, seja conforme a tua vontade e não minha, Senhor? Que sirva para reflexão e nós possamos meditar sobre este acontecimento no dia de hoje. Um bom dia a todos, é o meu desejo.